Fala galera, tudo tranquilo? Tudo beleza? Mais uma da nossa série Cientista da Semana. Então chegou o grande dia, chegou o dia de falar sobre talvez o maior gênio da história da ciência. Essa frase, se eu vi mais longe, é porque eu estive sobre o ombro de gigantes. Essa frase é remetida a Isaac Newton, uma das figuras mais enigmáticas, uma das figuras que mais chamam a atenção dentro da ciência, dentro do que a história sabe sobre pesquisadores, sobre pessoas que agregaram no universo do conhecimento. Então acompanhe esse vídeo que você vai entender aspectos bastante interessantes sobre a vida desse grande cientista e grande pensador que foi Isaac Newton. Newton é conhecido principalmente pelas leis da mecânica clássica, pela lei da gravitação universal, né? Todo mundo lembra de Newton quando se fala da gravidade, sobre as descobertas sobre a luz e sobre o cálculo infinitesimal. Mas ele fez muito mais do que isso, e nesse vídeo a gente vai comentar em detalhes. Mas para a gente começar essa conversa, vamos falar da infância de Newton. Newton perdeu o pai antes de nascer. Alguns meses antes de nascer, o seu pai, que também tinha o mesmo nome, Isaac Newton, acabou falecendo. A sua mãe se casou com outra pessoa e Newton, desde muito novinho, ali pelos 3, 4 anos dele, não se adaptou ao padrasto. Ele acabava se desentendendo, não estava dando muito certo e foi morar com a avó. Acabou indo morar com a avó e ficou lá até se tornar rapaz, tá? Então até os seus 15 anos aproximadamente, alguns afirmam que 14, quando o padrasto já também faleceu e a mãe quis que ele voltasse a morar com a família para tocar os negócios da família. A família vivia basicamente do plantio, tá? Eles eram donos de terras, tinham uma situação financeira relativamente estável, tá? E naquela época, pessoal, nós estamos falando de 1600 e bolinha, é comum o camarada assumir os negócios da família, assumir os negócios do pai, né? Então, Isaac Newton teria que se tornar um agricultor no lugar do padrasto e seguir tocando os negócios. Mas a verdade é que ele nunca se interessou por agricultura, ele sempre foi avesso a esse tipo de trabalho. E o que ele gostava mesmo de se dedicar nessa época era a leitura, que ele ficava imerso boa parte do tempo. Só que é necessário destacar que nessa época ele não era um bom aluno. Então nas escolas que ele frequentava, nas escolas regulares, ele era visto até como um aluno mediano. E mais interessante, uma curiosidade é que o que parece ter estimulado Newton a começar a ser tão estudioso e a tentar ser sempre brilhante nos estudos, ser o melhor aluno e se destacar, foi um desentendimento que ele teve com um colega de escola. Então parece que o colega de escola o agrediu e ele, para tentar sobressair, decidiu que a partir daquele momento ele ia ser o melhor aluno da sala e tudo começou a acontecer a partir daí. É interessante que a personalidade de Newton é um tanto quanto intrigante. Afirma-se que ele era um camarada até bem isolado, bem ensimesmado e um tanto quanto distraído. Existem algumas escritas sobre ele, algumas curiosidades na internet, amparadas ou não pela historiografia, mas que afirmam que ele às vezes esquecia até de comer quando ele estava empenhado e focado nas suas atividades, nos seus estudos. Nessa época ele demonstrava interesse e habilidades manuais. Existe até um moinho de vento que ele construiu enquanto rapazinho ainda, de uns 16, 15 anos, que inclusive é mantido em museus e exposto para visitação. Com 18 anos, ele entra no Trinity College de Cambridge, da Universidade de Cambridge, e ali ele foi para estudar humanidades. O foco, na verdade, foi para estudar artes, tá? Por incrível que pareça, foi a primeira formatura dele foi em artes. E depois de feita essa formatura em artes, percebendo as habilidades matemáticas do Newton, um professor de Cambridge, que era o professor de matemática, o professor que ocupava a cadeira mais importante da matemática lá em Cambridge, chamava Isaac Barrow, ele percebeu que o Newton era um tanto quanto habilidoso em exatas. Ele chamou o Newton para ser seu assistente, onde os dois desenvolveriam algumas ideias juntos. Em 1665, ainda como assistente do professor Barrow da matemática, aconteceu a infestação da peste bubônica, que a gente tanto ouve falar lá na história, que matou em torno de 10% da população só na Inglaterra, onde o Newton era originário.
E nessa época o Newton ficou em uma espécie de quarentena, digamos assim, né? Então ele acabou voltando para casa porque não tinham atividades na universidade. E foi aí que a história toda começou. Alguns citam uma lenda a respeito de uma famosa macieira, que você já deve ter ouvido falar, sobre a famigerada maçã que cai na cabeça do Newton. De fato, essa história parece ser mais uma alegoria, mais uma brincadeira. Não existem registros que isso de fato aconteceu. Mas essa macieira existe, tá? Inclusive ela foi replantada em vários locais e visitada por vários turistas. Não se sabe ao certo se a maçã influenciou a percepção de Newton. O que se sabe é que nessa espécie de quarentena que ele estava durante a peste bubônica, ele desenvolveu um trabalho no qual ele mostrava matematicamente como os corpos se atraíam. Ele percebeu que corpos que, portanto, tinham massa se atraíam. E quanto mais massa e quanto mais próximo eles estavam, maior a atração entre eles. Que inclusive isso ia reger como é que esse movimento se desenvolvia através de uma aceleração. Em relação aos corpos celestes, ele deu esse nome da atração que planetas como a Terra e como o Sol exercem uns entre os outros de gravidade. E aí ele descreve o seu teorema mais importante, que é mencionado inclusive nos princípios de filosofia natural. Uma obra que o Newton escreveu que muitos historiadores, muitos cientistas afirmam que deve ter sido a mais importante da história da ciência até hoje. Nesse tempo ainda que ele estava em isolamento, entre 1665 e 67 mais ou menos, foi quando ele desenvolve as leis da mecânica clássica, aquelas leis que você tem costume lá na escola. Então, a primeira lei que você aprende, um corpo parado continua parado se não for estimulado por uma força, a lei da inércia. A segunda força, F igual a M, que multiplica A, que a gente chama de aceleração. Segunda lei de Newton, mecânica clássica. E ainda a terceira lei, que é a lei da ação e reação. Tudo isso ainda no período de isolamento. Bem como ele desenvolveu os princípios do cálculo infinitesimal. Você sabe aquele cálculo que muitas pessoas reprovam várias vezes na universidade quando estão fazendo engenharia ou qualquer outro curso de exatas e que o pessoal fala que é uma das matérias mais difíceis que existe no curso superior? Pois é, esse conteúdo foi desenvolvido pelo Newton nessa etapa de isolamento. Só cabe ressaltar que o Newton não publicou o cálculo infinitesimal, esses princípios desenvolvidos em seguida depois de realizar o trabalho dele. Ele acabou levando alguns anos até se encorajar a publicar. Ele tinha essa característica também de não ser muito afeito a críticas, então ele acabava se revoltando com as críticas. E como ele demorou a publicar, um outro cientista, um outro matemático conhecido como Leibniz, acabou publicando essas ideias muito semelhantes no cálculo infinitesimal, um sistema muito parecido com o do Newton. E o Newton e ele acabaram até se desentendendo, falando que houve um plágio em relação entre os dois. Mas aparentemente os dois chegaram a conclusões muito parecidas em sistemas distintos, desenvolvido cada um à sua maneira. Finalizado esse período de isolamento, ele volta para a Universidade de Cambridge e agora ele já não volta como um assistente, mas ele vai assumir a cadeira de professor do professor Barrow, que acaba se afastando da universidade e cede esse espaço para o Newton. Então ali o Newton toma a cadeira principal como principal professor de matemática de Cambridge e não para por aí as realizações do Newton, gente. Além, uma outra coisa que é uma curiosidade interessante que poucas pessoas mencionam é que ele trabalhou também na parte de finanças. Acredite se quiser, ele foi diretor da Casa da Moeda na época da Inglaterra, fez alguns trabalhos de retomada de crédito, de estabilização da moeda, de combate à falsificação. Já caminhando para um Newton em idade mais avançada, é muito importante reforçar os estudos que ele fez com a luz, com as propriedades da luz. Então o Newton, ele elaborou que a luz era um conjunto de partículas emitidas por um objeto excitado por alguma fonte. E a luz branca, através dos estudos usando o prisma e decompondo aquele arco-íris, aquele famoso arco-íris, ele percebeu que a luz branca era composta pelo somatório das 7 cores que formavam aquele arco-íris que se decompunha no prisma, né? Esses estudos dele com a luz ficaram um tanto quanto famosos também. Ele é o responsável por grande parte
desse estudo lá na geometria óptica, que a gente estuda lá na física também, ele auxiliou e melhorou o processo de construção de lentes, de telescópios, por exemplo, sendo o primeiro construtor de um telescópio refletor. Mais um aspecto da vida pessoal de Newton, que é até uma brincadeira na internet, em relação à virgindade dele. Na verdade, nada se pode afirmar a esse respeito, mas o fato é que o Newton aparentemente não se relacionou, passou a vida sem se relacionar, tá? Ou se teve algum relacionamento, pode ter sido casual, porque ele não é registrado. Ele também ele não teve filhos, tá? Uma outra área de grande interesse do Newton, que acabou ficando oculta por um tempo, por ser proibido naquela época, e depois veio à tona e hoje existe uma pancada de escritos dele sobre isso, é a alquimia. Inclusive o Newton escrevia muito sobre a pedra filosofal, que aparentemente era um objeto que garantia a vida eterna e que conseguia converter substâncias em substâncias totalmente diferentes, tá? Converter algumas substâncias em outras. Um objeto lendário que ficou famoso na alquimia. Então o Newton escrevia bastante sobre essas coisas. E como isso era visto como um ocultismo e era perseguido até pelo espírito religioso da época, isso ficou escondido por um tempo e só veio à tona depois. Um aspecto muito importante também é que o Newton sempre foi bastante religioso e bastante apegado à teologia, sobre a qual ele escreveu também bastante. Existem alguns livros do Newton falando sobre anjos, falando sobre a natureza divina, e a maioria deles se baseia no estudo bíblico que ele fazia. Ele era um cristão de carteirinha e, além disso, o Newton era bastante apegado a profecias. Existe até uma profecia dele de que o mundo ia acabar em 2060 do calendário gregoriano, baseado nas observações e nos estudos bíblicos que ele fazia. Então, essa personalidade intrigante que construiu tanta coisa, que escreveu sobre assuntos tão variados, sobreviveu, revolucionou o pensamento ocidental e o pensamento científico moderno em geral e acabou falecendo de complicações renais. No local de falecimento dele existe uma estátua em homenagem, na qual está escrito que superou a capacidade humana pelo poder do pensamento. Uma mensagem um tanto quanto bela para uma pessoa que tanto acrescentou nos conhecimentos que a humanidade detém sobre o universo e sobre como as coisas funcionam na nossa natureza, na nossa realidade, ok? Se você gostou do vídeo, pessoal, dê o like aí, mostra para os colegas, se intere sobre isso, se inspire com o vídeo. É um assunto mais leve, interessante, conhecer sobre a vida de um cientista que a gente tanto estuda e pouco sabe. Eu espero que você tenha gostado, então um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, falou!